No projeto especial da Band sobre os 200 anos da independência, você vai ver a influência da Revolução Francesa na Conjuração Baiana. Era do outro lado do Oceano Atlântico, da revolucionária França, que vinham as ideias que inspiravam a Conjuração Baiana. O porto era fundamental para disseminar a propaganda revolucionária. As alcovas, as capelas e igrejas e o cais do porto funcionavam mais ou menos como são as redes sociais hoje. Então chegava do cais do porto e aí as ruelas de Salvador iam disseminando as ideias. Uma estratégia criativa foi fundamental para espalhar a mensagem. Muitas das histórias contadas pelos marinheiros franceses foram parar nos chamados livros manuscritos, que eram cadernos avulsos que circulavam por Salvador, com fragmentos de textos cheios de ideias revolucionárias. Estes são alguns cadernos aprendidos na investigação e que hoje estão no Arquivo Público da Bahia. Eles se reúnem, trazem um marinheiro que fale francês e português, eles vão traduzindo em voz alta e vários baianos escrevendo em cadernos. E esses cadernos entram em circulação. Era do mar também que muitos conspiradores esperavam que chegasse apoio militar para a independência da Bahia. Essa história começa 3 anos antes da Conjuração Baiana, com a chegada a Salvador de um navio francês, comandado por Antoine René Larcher. Por aqui, ele se encontra com jovens baianos entusiasmados pela Revolução Francesa e com as ideias dos filósofos Voltaire e Rousseau. O governo português decidiu investigar quem disseminava as ideias iluministas de uma sociedade mais democrática. Eles eram acusados de praticar francesia. O governador da Bahia, inclusive, escreve uma carta lá para Lisboa, para o Conselho da Marinha, dizendo: olha, tem um povo aqui que é maluco, porque eles são proprietários e eles não estão vendo que, se deixar, isso vai virar igual a Haiti. O que é o Haiti? A revolta do Haiti é a revolta dos escravizados. Então, qual que é o grande medo na Bahia da elite e das autoridades portuguesas? O Haiti. Mas uma parte da população confiava na ajuda dos franceses para fazer a Revolução Baiana. O comandante Larcher voltou para casa com uma proposta dos baianos ao governo francês. Armas, navios e soldados, para quem sabe sitiar a cidade e garantir assim a vitória do movimento. Em troca desse apoio, eles teriam prioridades comerciais, isso era muito importante na época, ingerência sobre esse novo governo e, claro, apoio mútuo militar nessa nova ordem política estabelecida. Foi apresentado ao diretório francês um total de 8 planos para invadir Salvador. Mas a proposta baiana não foi aceita e os franceses nunca chegaram para ajudar na Conjuração Baiana. Mas as ideias francesas estavam impregnadas na oratória panfletária de um médico que circulava tanto nos salões de elite quanto nas ruas pobres de Salvador. Cipriano Barata. Ele tinha a força da palavra e tinha o carisma, tinha um carisma muito grande. Tinha contato com as pessoas mais ricas, alguns poderosos da Bahia, que participaram também da Conjuração, e tinha contato com a parte mais pobre da população, que se engajou também no movimento. Então ele era um elemento de ligação no interior assim, da Conjuração, e um elemento central. Cipriano Barata é dos personagens mais interessantes da história desse país, porque ele era um homem de origem semi-aristocrática, mas que era tão fortemente influenciado pelas ideias, nutrido pelas ideias, que isso fez com que ele assumisse inúmeras repressões, inúmeras prisões ao longo da sua vida, envolveu-se na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana, na Confederação do Equador e no movimento constitucional que veio logo na sequência no Brasil. Acusado de envolvimento na Conjuração Baiana, ficou 1 ano e meio preso, mas foi absolvido e solto por falta de provas. É muito mais fácil para a coroa de Portugal imputar responsabilidade sobre a parcela não branca, pobre,
né, como indivíduos insubordinados, do que aceitar que um membro da aristocracia possa ter se envolvido no movimento de luta contra Portugal. Cipriano Barata se transformaria num dos personagens centrais da independência do Brasil, que não aconteceu como ele sonhou.